Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato, celebre, o propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Muito bom ter você aqui no Acordando para o Propósito, nesta quinta-feira, o dia que nós pedimos, recomendamos que você coloque o seu nome nos comentários com um pedido de oração, com a sua petição ou até mesmo com o seu agradecimento a Deus, por que não? Então, fique aqui até o final para poder você ser aqui orientado, porque as orações que são solicitadas na quinta-feira, nós oramos na sexta e fazemos menção diante de Deus acerca dos seus pedidos. Aproveitando, faça a sua inscrição no canal se você ainda não fez. Se você já fez, que bom que você deu aqui um voto de confiança no nosso trabalho, aqui no nosso canal de transmissão da mensagem bíblica. E se você não fez, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações. Você também pode ajudar curtindo, comentando e compartilhando, interagindo conosco. Hoje nós estamos dando sequência. Você sabe que no mês de julho a nossa temática é oração. E hoje, tendo passado toda essa jornada, nós falamos sobre tanto os aspectos que invalidam a oração, tornam a oração ineficaz, como também até aqui nós apresentamos várias expressões da oração modelo, a oração chamada de oração do Pai Nosso, que nós temos no capítulo 6 de Mateus, apresentando alguns princípios que o Senhor usa para poder nos direcionar acerca dessa temática oração. Aprendemos muitas coisas aqui. Mas hoje eu quero conclamar você a uma questão aqui muito interessante. Nós precisamos perseverar na oração. Nós precisamos perseverar na oração. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler aqui, basicamente, o versículo de número 42, para poder frisar essa palavra que eu falei para você, perseverança em relação à oração. Você sabe que lá no início do mês, quando nós começamos a falar sobre oração, eu trouxe um aspecto importante, a comunhão entre os irmãos que perseveravam. Perseveravam em quê? Na oração. Por quê? Nós estamos na reta final do mês. Todo esse mês tratamos sobre oração. Talvez você deve estar aí do outro lado pensando assim, pastor, eu tenho orado. Toda quinta-feira eu coloco aqui um pedido de oração, um pedido pela minha saúde, um pedido pela minha casa, pela minha família, mas até agora Deus não me atendeu. Pois bem, saiba que a perseverança na oração pode trazer um efeito, um resultado naquilo que você tem colocado diante de Deus. A perseverança vai mostrar, tanto para você quanto para Deus, a predisposição que você tem em buscar aquilo que você tem colocado diante do trono de Deus. Você acha que Deus não está atento à maneira com que você persevera nas suas orações? Atos, capítulo de número 2, o versículo é o de número 42, e aí vamos ler todo ele, mas você vai aí frisar na sua mente a parte final do versículo. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A palavra é: eles se dedicavam, eles perseveravam às orações. A dedicação ou a perseverança, ela vai mostrar para nós uma atitude constante sobre aquilo que nós podemos decidir em nossas vidas. Imagina, por exemplo, que a oração, como já foi aprendido por vocês aqui, e você pode buscar os outros vídeos aqui dos programas que nós temos diariamente, eu falei para você que a oração é um ato de comunicação, é um instrumento de comunicação do ser humano com Deus. E eu posso dizer para você, a perseverança na oração, ela não vai somente fazer com que Deus atenda você pelo fato da tua insistência. Não é isso que eu estou aqui compreendendo pelo texto. A ideia do texto, quando fala de dedicar a oração, dedicar no sentido de perseverar, é porque quanto mais você persevera na oração,
mais intimidade você alcança através de um relacionamento com Deus. Não há outro meio mais eficaz para você alcançar intimidade com Deus do que perseverar na oração. Por isso eu falei desde o início. A palavra hoje é perseverança. Persevere na oração para alcançar o coração de Deus, intimidade com Deus, alcançar de fato aquilo que faz com que você conheça melhor o Deus que você serve. Eu penso sempre que a nossa relação com Deus, quanto mais ela é aguçada, quanto mais nós buscamos essa relação com Deus, mais nos aproximamos dele e mais aprendemos a reconhecer aquilo que ele faz. Você acha que é possível, por exemplo, uma pessoa ela dar valia, ela reconhecer o trabalho de alguém, reconhecer os feitos de alguém quando não tem intimidade? É diferente. Por exemplo, talvez tenha alguém na sua família que você julga que essa pessoa ela realizou grandes feitos, que essa pessoa se dedicou a alguma coisa. Não é diferente você admirar essa pessoa que você conhece do que você admirar alguém que você não sabe muito sobre a vida privada dela? A gente tem aqui alguns exemplos. As pessoas, nos tempos atuais, elas se vinculam muito a aplaudir pessoas, a seguir pessoas nas redes sociais por aquilo que essas pessoas aparentam. E elas ali trazem uma grande ênfase em comemorar os grandes feitos dessas pessoas. A ideia da influência hoje. Agora, imagina que você pode ter uma pessoa que você tem intimidade com ela, conhecer os feitos públicos, mas também conhecer a intimidade. Então, quando você busca essa perseverança na oração diante de Deus, o que acontece? Você conhece mais a Deus, logo você passa a descobrir muitas coisas que acontecem na sua vida que são ocasionadas pela boa mão do Senhor na tua vida. É a sensibilidade. Você sabia que aquilo que nós falamos aqui no início do programa, todo dia, a gente fala aqui, né? Você deitou, dormiu, está acordando porque o Senhor te sustentou. Isso representa um feito grandioso de Deus para a tua vida. Por que isso? Porque Deus é quem dá a vida, Deus sustenta a vida, Deus te coloca de pé. Você poderia muito bem deitar e não levantar mais. Você depende de um fator, por exemplo, da respiração, você depende do bom funcionamento da tua mente, dos teus órgãos. E isso tem coisas que não estão no nosso controle. Quando Deus ele te sustenta, te levanta todo dia de manhã, é um sinal das benfeitorias dele para a tua vida. E aí, o que eu quero dizer? Quando você se dedica, quando você persevera, você começa a ver as maravilhas de Deus acontecendo na tua vida, na tua casa. Mais do que isso, talvez você já até perceba, mas quando você aguça a intimidade com Deus, você passa a dar relevância e, principalmente, você passa a viver uma vida de gratidão em relação àquilo que Deus faz. Eu quero que você aí siga lendo o versículo de número 43 para você fechar a ideia que eu tenho aqui. Por isso que eu estou aqui reforçando. Persevere na oração. A perseverança na oração resulta em maravilhas para a tua vida. Isso aí é bom de você anotar. A perseverança na oração resulta em maravilhas para a tua vida. Olha o que está aqui. Então, eles se dedicavam, eles perseveravam, tanto ao ensino dos apóstolos, se dedicavam e perseveravam à comunhão, ao partir do pão e às orações. A oração está dentro de um tripé de fortalecimento da intimidade com Deus e também com as outras pessoas que estavam ali em comunhão. E olha o resultado. Versículo de número 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Eu entendo que essas maravilhas e esses feitos aqui realizados pelos apóstolos, eles eram fruto dessa perseverança na oração. A oração, uma vez entendida como um ato que deve ser de maneira perseverante, de maneira dedicada, vai gerar um fruto de ações sobrenaturais também no âmbito terreno. É basicamente você trazer para a terra
aquilo que seria possível somente no âmbito celestial. A oração em perseverança, a dedicação à oração vai trazer o céu literalmente para a terra. E como que Deus ele envia o céu para a terra? Aqui para conjecturar essa ideia. Sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas são resultados que acontecem no âmbito terreno de uma ação sobrenatural de Deus que advém do céu. Fruto da oração em perseverança. Aí o que a gente vai fazer aqui agora? Você já sabe que a ideia aqui hoje é perseverar na oração. Nós temos ainda o restante dessa semana e temos ainda um trecho da semana que vem para nós encerrarmos esse ciclo no Acordando para o Propósito, onde nós estamos falando de oração. Eu quero conclamar você a partir de hoje a perseverar na oração. Não importa as dificuldades, não importa se você alcançou ou não a resposta de Deus. Persevere na oração. Certamente, ao tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus e com o poder soberano que ele tem, sinais e maravilhas vão acontecer na tua vida. Então, eu conclamo você agora, antes de nós fazermos a nossa oração aqui para encerrar, você vai aqui nos comentários e não importa se você vem semana após semana colocando aqui um pedido de oração e você não foi atendido. Porque nós oramos com fé, crendo, mas o realizar, ele vem de Deus. Você vai colocar aqui o teu pedido de oração. Pode ser algo que você já tem pedido há muito tempo e não tem alcançado. Eu vejo aqui nos comentários. Tem pessoas pedindo cura de enfermidades aqui semana após semana. Quem sabe? Não é através da perseverança, na maneira plena de acreditar na soberania de Deus. E essa oração, de maneira dedicada, de maneira crescente, constante na tua vida, mostrando para Deus a perseverança não somente em orar, mas crer na oração que você está fazendo. Então você tem agora a oportunidade de colocar os seus pedidos de oração, porque amanhã, 6 e 7 da manhã, nós vamos estar orando por esses pedidos, apresentando a Deus os pedidos que foram colocados no programa de hoje. Se você crê, você pode colocar aí o seu pedido, você pode colocar a sua petição, ou, como eu falei, quem sabe você não vai perseverar em oração somente agradecendo a Deus. Talvez a gratidão nas orações vai ser a porta para a abertura de um grande cenário de respostas. Como é que a palavra diz? Sinais e maravilhas podem ser feitos através da sua vida por você se dedicar, por você perseverar na oração, tá bom? Então eu vou acompanhar aqui e amanhã vamos estar orando pelos pedidos que foram colocados aqui nos nossos comentários. Como eu sempre falo, você que está aí tem a possibilidade de fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, por favor, você pode fazer isso, apenas a título de concentração na oração. Não é o fato de você fechar os olhos e curvar a cabeça que vai fazer com que a sua oração seja atendida. Mas em reverência a Deus, se você puder também, o ato de fechar os olhos te leva a uma concentração maior. Agora, se você está dirigindo, você não pode fazer, né, o que eu acabei de direcionar você, não tem problema. A oração também é compreendida por Deus através do seu pensamento, através da área cognitiva. Deus ele consegue aí sondar o que está na sua mente, no seu coração, mesmo que você não verbalize. Talvez você está no trabalho, por uma questão até de ética, você não vai orar aí muito alto para você não causar problema no teu ambiente de trabalho. Mas se você pode, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Pai, nós louvamos o teu nome, nós queremos agradecer a ti, Senhor, por mais uma oportunidade de levantar de nossas camas, de poder, Senhor, estar diante da tua presença nesta manhã, aprendendo a tua palavra, aprendendo mais sobre a oração. Hoje, Senhor, nós estamos aqui como pessoas que conclamam a si mesmo na dedicação, na perseverança da oração. O que Atos dos Apóstolos nos ensina, a perseverança em coisas fundamentais para a nossa vida e caminhada de fé. Que nesta manhã o teu Santo Espírito venha agir, Senhor, na vida de cada um aqui que nos acompanha. Que eles possam compreender que a vitória, que os sinais e que as maravilhas podem estar escondidas na perseverança, na dedicação à oração. Por isso eu oro a ti, te apresento o teu povo, que tu venha condicioná-los a uma fé plena,
a uma confiança, Senhor, de maneira completa na tua soberania e no teu poder. Nós cremos, Senhor, que os pedidos serão colocados aqui. Amanhã nós vamos orar e certamente respostas teremos vindas do teu trono aqui para a terra. Que os sinais, que as maravilhas que venham acontecer aqui na terra, aos quais nós já acreditamos e cremos, sejam maneira de tu dar uma resposta, mas que também sejam um fator para que teus filhos glorifiquem o teu nome. Dessa forma, Senhor, eu quero orar a ti, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando da tua palavra e orar, agradecendo e glorificando o teu nome, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado pela tua presença aqui no Acordando para o Propósito. Lembrando, amanhã às 6h07 da manhã nós estamos aqui para poder fazermos o encerramento da semana e preparando aqui a fase derradeira desse mês que nós tratamos sobre oração. Você quer saber o que nós vamos falar no mês de agosto? Acompanhe o Acordando para o Propósito, esteja aqui com a gente semana que vem, que antes de fechar o mês de julho, eu revelo para você o que nós vamos tratar no mês de agosto, tá bom? Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua audiência, não deixa de curtir, comentar, compartilhar. E você que veio aqui e não se inscreveu no canal, essa é a oportunidade. Eu vou terminar aqui o programa, enquanto sobe a vinheta, você se inscreve. Deus abençoe e parabéns para você que está aqui acordando para o propósito.